Vamos em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Nós vamos começar, esse é o que está no boletim, nós vamos começar pelo versículo 1. Eu quero fazer a leitura desse texto, porque no boletim, colocar todo o texto, ele vai tomar muito espaço, mas está ali o versículo principal, e nós vamos ler o capítulo. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Até aí. Pegue o seu boletim, nós vamos antes orar mais uma vez e vamos seguir o estudo. Pai amado, o teu Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é o teu Espírito que realiza a obra de trazer luz e entendimento à tua palavra. Dependemos dele, única e exclusivamente. Em nome de Jesus é que eu clamo. Amém. O segundo texto é Mateus capítulo 5, versículo 3, está no boletim. Jesus no Sermão do Monte, ele diz, vamos ler juntos? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer antes de começar o texto é que eu gostaria de evitar que você pensasse que por ser um assunto difícil, ele é um assunto que nós não devamos tratar. De fato, tudo que Jesus quer que nós sejamos é extremamente difícil. E se tratando da plenitude da vida de Cristo, é impossível. Eu digo que é difícil e impossível porque algumas coisas você vai poder, pela sua própria capacidade, até realizar durante um determinado tempo. Mas isso lhe traz só peso. A vida de Cristo em nós, ela vai tratar com o nosso ser de tal maneira a nos fazer como Ele quer que nós sejamos. Essa é a obra da graça. Agora, a boa notícia é que o Pai quer tratar isso conosco, quer tratar desse assunto. O tema, o caminho da adoração, adoração na humilhação. O caminho da adoração nos conduz por lugares não muito agradáveis à natureza humana, que pelo medo da dor não queremos percorrer. A natureza humana rejeita qualquer tipo de ação que tenha por objetivo tirar sua autoconfiança, algo de valor que pensa ter em si mesmo. O povo de Israel foi por Deus tirado do Egito, onde por mais de 400 anos viveu como escravo sob opressão. Deus então faz uma aliança com Israel e promete ter o povo como propriedade exclusiva sua, de ser o seu Deus abençoador, amoroso e misericordioso. Yahvé libertou o povo do Egito, mas o povo ainda não havia sido liberto de si mesmo. Havia soberba no coração que precisava ser exposta para que entendessem a profundidade e a amplitude da separação que tinham de Deus, assim como a profundidade e a amplitude do amor de Deus por eles. No deserto, Deus provou e humilhou a Israel para saber, para mostrar o que estava em seu coração. Segundo a enciclopédia Wikipédia, uma das definições melhores que eu achei, é de que a humilhação é literalmente o ato de ser tornado humilde, ou diminuído de posição ou prestígio. Essa aspas continua, que ainda é citação. A humilhação não é geralmente uma experiência agradável,
visto que diminui o ego. A humilhação não precisa envolver outra pessoa. Ela pode ser um reconhecimento da própria posição de alguém e pode ser um modo de lançar fora o falso orgulho. Irmãos, ser humilde de espírito não é para o homem carnal. Não é para o homem, não é para a mulher que ainda não nasceu de novo. Mas é para nascidos de novo que amam ao Senhor. Não vá, nesse estudo, começar a pensar de que isso é fruto do seu braço. Deus, ele não faz reforma, ele transforma. O agir da morte com Cristo na cruz, seguido da vida da ressurreição, na vida de uma pessoa, não tem o propósito de deixar nada dessa pessoa. Nada que adicione à vida de Cristo. O propósito de Deus é regenerar, é trocar, é dar uma nova vida. Então, quando você, e eu muito tempo, lia as bem-aventuranças do Sermão do Monte, eu ficava primeiramente tentando fazer alguma coisa para ser assim. Com 16 anos, já aqui em Londrina, o Senhor mostrou que isso era totalmente impossível de acontecer. E aí, ao agir do Espírito Santo, nos mostrando de fato o que nós somos, para Ele poder mostrar o que Ele é, na obra da cruz. O século XVIII foi chamado o século de luzes. O iluminismo, que já estava surgindo desde o fim da Idade Média, foi baseado nas ideias dos filósofos da época, tais como Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton, que era um cientista, Thomas Hobbes, John Locke e Benedito Spinoza. As questões mais debatidas nessa época foram o racionalismo, o empirismo, a lei natural e ainda o liberalismo, direitos naturais e democracia. Afirmava-se que a razão é capaz de produzir evolução e progresso, sendo o homem um ser perfectível ou um ser de perfeição, de aperfeiçoamento. E a temática dessa época, até os nossos dias, é o homem é o centro do universo. René Descartes disse: só se pode dizer daquilo que for provado. No discurso do método, Descartes cunhou a frase cogito ergo sum, penso, logo existo. A afirmação da fé no poder da razão humana. Filósofos e economistas procuraram novas maneiras de dar felicidade ao homem. O princípio organizador da sociedade deveria ser a busca da felicidade. Ao governo caberia garantir direitos naturais, a liberdade individual e a livre posse de bens. Para encontrar Deus, bastaria levar uma vida piedosa e virtuosa. Nesse período, há um grande interesse pelas artes, pois elas revelam que o homem tem de melhor em si. Entre aspas, esse melhor. O doutor David Martin Lloyd Jones, teólogo protestante do século XX, disse: por toda a parte manifesta-se essa trágica confiança no poder do conhecimento e da esmerada educação como tais, como se fossem meios de salvação do ser humano, meios capazes de transformá-lo e torná-lo um indivíduo decente. A afirmação de Descartes, ela causou toda essa filosofia que vem no iluminismo, ela surgiu a partir, primeiramente, da natureza humana, que é pecaminosa, que ela quer ser, desde o Éden, não só igual a Deus, ela quer ser maior que Deus. Mas eu gostaria que os irmãos entendessem uma questão muito importante, que a igreja da Idade Média, primeiro que ela cerceou o pensamento humano, as artes, e durante o século IV até o século XVI,
toda a manifestação do pensamento cultural, artística, ela ficou oprimida por uma religião que não dava nem a Bíblia para as pessoas lerem e ainda impunha um pesado jugo religioso, onde a pessoa, para alcançar a eternidade, ela tinha que gastar, ela tinha que pagar, como se a salvação fosse comprada por dinheiro. Ela dizia que se o seu parente não foi uma boa pessoa, ela não estaria no céu. Ela estaria ou no inferno ou no purgatório. Você teria que pagar a indulgência. A religiosidade trouxe um grande peso sobre a vida das pessoas. E quando, antes da Idade Média, as pessoas olhavam para a natureza, olhavam para as coisas criadas, e elas formulavam a ideia do mito, que era uma explicação racional, plausível, para a época da criação do mundo, das estrelas, do sol, da natureza, a manifestação da natureza. A Idade Média, ela vai colocar toda a temática sobre a religião, sem trazer a fé na palavra de Deus e o entendimento das Escrituras pelo Espírito Santo. Havia um jugo sobre a sociedade. E chegando, então, um pouco antes do século XV, tendo uma explicação somente religiosa de todas as coisas, o homem começa a questionar todas as coisas. Ele não questiona Deus em si, mas ele questiona o Deus que a religião trazia. E por causa disso, o homem se levanta e diz: nós vamos deixar tudo isso de lado porque nós conseguimos pensar. Se nós conseguimos pensar, nós existimos e nós dominamos a nossa vida. Aí, nessa época, o borbulhar, o efervescer de todo o pensamento crítico, da explosão da ideia de que o homem por si só, ele pode alcançar uma vida eterna. O que ele precisa fazer? Ele precisa usar de todas as atribuições que ele tem. E aí é o grande erro. Vamos continuar aqui para nós caminharmos nesse entendimento. Mesmo em deplorável situação, o orgulho faz com que o homem não se dobre e clame por misericórdia. Essa ideia foi levantada pelo homem. O intolerável egocentrismo alavanca o pensamento positivo para a altivez, de tal modo que prefere executar o harakiri do código de honra do samurai, de que ser liberto pela misericórdia. O iluminismo, chamado de Era da Razão, colocou o homem numa posição de exaltação contrária a que o Deus encarnado, Jesus Cristo, assumiu. O homem, por natureza, não quer ser humilde, e quando quer mostrar por si só algo diferente, oculta o real desejo de ser exaltado. No parágrafo anterior eu citei de que foi nesse período que o homem ele teve um grande interesse pelas artes, porque elas a arte revela o que o homem tem melhor em si. E esse parágrafo seguinte ressalta justamente isso. O problema não está na arte em si. O problema está no coração do homem. Porque ele, usando da arte, usando da sua capacidade, ele traz o foco sobre si mesmo. E ele pode até tentar mostrar que há uma humildade, o homem natural, mas na verdade, ele está no seu ego, no seu interior, querendo mostrar que ele é capaz e que ele quer ser exaltado. A ideia que governa a vida das pessoas hoje é: acredite em si mesmo. Acredite em você. Se você quer ser um homem ou uma mulher de sucesso, você dê a impressão que você é uma pessoa de sucesso. E se você hoje observar
os critérios que o mundo usa para elevar ou rebaixar uma pessoa é a sua capacidade, ou a impressão que ela dá daquilo que ela é. Vemos na palavra de Deus que não é possível ser humilde sem humilhação. Jesus Cristo disse em Mateus 5,3, vamos juntos? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Temos nessa verdade alguma coisa que o mundo não somente admira, temos nessa verdade alguma coisa que o mundo não somente não admira, como também despreza. Pelo contrário, a autodependência, a autoconfiança e a autoexpressão controlam os aspectos da vida fora da pessoa de Cristo. Friedrich Nietzsche, um filósofo do século XIX, filho de família luterana, coloca a humilhação como um jogo político, religioso, repressor. E, de fato, a humilhação que a igreja, a Idade Média, e hoje ainda, a religião, eu não estou falando de cristianismo, estou falando de religião, faz é levar esse tema, o significado de humilhação, como um jogo político que tem por objetivo reprimir as pessoas e dizer que elas precisam continuar pagando indulgências para serem salvas, para serem curadas. Nietzsche, ele não entendeu que a religião não humilha, mas exalta o ego. A religião escraviza e subjuga o homem na sua própria ambição. Por isso, quando a igreja falhou em libertar o homem, esse buscou sua libertação na razão. Então Nietzsche disse: Deus morreu. Sim, se o seu Deus morreu, o homem precisa se virar sozinho. Observem que eu coloquei na primeira parte a frase de Nietzsche com D maiúsculo, porque para ele queria dizer desse Deus que a religião trazia. E no segundo, Deus está em Deus minúsculo, porque sim, se o Deus de Nietzsche, o Deus da religião, ele morreu, o homem não tem mais ninguém. Ele precisa se virar sozinho. Se Deus não é o centro de todas as coisas, o homem será o centro de todas as coisas, adorado e exaltado. Esse é o pensamento filosófico iluminista antropocêntrico. Protágoras de Abdera foi um filósofo da Grécia Antiga, responsável por cunhar a frase: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são, enquanto são, das coisas que não são, enquanto não são. Você deve se lembrar daquela figura dos livros escolares, que você tem um desenho de um homem com os braços abertos. Aquela figura é a figura de Protágoras, onde ele coloca o homem como a medida de todas as coisas. Ali está o símbolo do antropocentrismo. O homem, centro de todas as coisas, e a medida de todas as coisas, para onde Deus foi? Deus morreu. Agora, preste bem atenção, porque nós, hoje, nossa comunidade, nós precisamos pensar nesse aspecto, porque a religião continua fazendo a mesma coisa, amados. Ela continua colocando o homem como centro das coisas, e ele é a medida, e ele é o centro da adoração. A religião, ela é sutil, ela vem no bojo da reunião do cristianismo. Ela está misturada. E muitos aspectos que hoje, na própria liturgia que nós temos, nós corremos o risco de perdermos o foco de Cristo e colocarmos o homem no centro da adoração. E aí está algo que nós temos de discernimento do Espírito Santo, para não cairmos nessa mesma linha que vem durante séculos e séculos, tentando sutilmente ludibriar. Não pense que você não corre esse risco. Não pense que a religião, e eu gosto de falar nesse aspecto da religião,
no sentido que ela engessa e ela faz com que nós deixemos de nos reunir por amor a Cristo para nos reunir por causa de uma tradição. Domingo passado, amados, como o pastor Glênio falou, eu queria até ter começado com aquela frase que ficou gravado para mim: Dios los bendiga, hermanos. E eles vinham abraçar com uma alegria, um louvor ao Senhor, uma gratidão, uma liberdade. É cultural. Tudo bem que possa ser um aspecto cultural também, mas o que nós experimentamos foi um fluir do Espírito Santo, uma alegria. E o Senhor quer nos tirar dessa religiosidade que nós vivemos, dessa liturgia, onde nós não podemos nos prostrar num culto e gastar meia hora prostrados diante do Senhor em adoração. Nós achamos que o tempo está passando e nós temos que ir para casa. E não é nem para continuar adorando em casa, é para assistir a televisão, é para fazer outra coisa. Vamos lá. Entretanto, contrariando a arrogância iluminista, a palavra de Deus afirma: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 5-8. Os judeus esperavam um Salvador exaltado e não humilhado. A religião, sem nenhum Salvador insultado e humilhado, não suportará insultos e humilhação. A religião está destinada a tentar realizar a impossível tarefa de defender uma honra sem a humilhação da morte de cruz. Mas ser cristão significa que os seguidores de Cristo devem ser desejosos de ter a participação dos seus sofrimentos, conformando-se a Ele na sua morte. Quem a si mesmo, juntos, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus 23, 12. Porém, a humilhação de Cristo tem sido sutilmente rejeitada pela igreja contemporânea. A humildade de espírito não é popular nem mesmo dentro da igreja. No entanto, o caminho da adoração começa quando somos solapados pelo fracasso do desempenho de nossa vida. Deus sabe o que está no meu e no teu coração e precisa nos expor para nos rendermos à sua justiça. Somente podemos ser cheios do espírito de gratidão e louvor ao Senhor se somos esvaziados da arrogância, do senso de direito, da justiça própria. Queremos nossos direitos, nossas vontades realizadas, o nosso eu no trono. Enquanto o eu estiver no trono, é o eu que será adorado, e não o Senhor Jesus Cristo. Misericórdia, é verdade. O que significa ser humilde de espírito? Ser humilde de espírito não significa ser retraído ou covarde. Também não significa reprimir sua verdadeira personalidade, fazendo coisas para parecer humilde. A falsa humildade se revela no desejo de exaltação pessoal, mascarada pela modéstia. É aquela pessoa que ela diz: não, olha, você fez uma coisa tão bem feita, parabéns para você. Você fala assim: não sou eu. Não, aquela pessoa que tem, sabe aquele jeitinho assim? Olha, sabe? Não, louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus de fato. Mas nós não conseguimos muitas vezes enxergar isso. Mas Deus conhece, amados. Deus conhece se o nosso coração está se exaltando. Eu gosto muito daquela figura de um cano que desce, ou melhor, que sobe. É aquilo que você recebe do Senhor
e não para em você. Você sabe, eu vou dizer para vocês, amados, eu estou fazendo vestibular para música. E é só pela misericórdia do Senhor. 20 anos sem estudar. Mas você sabe que eu fico pensando assim, não, mas eu preciso estudar. Eu preciso realmente rever as matérias. Na incapacidade, você diz assim, Senhor, tem misericórdia. Se é a tua vontade, faz isso. Aí você começa a passar, eu comecei a passar uma agonia. Porque eu falei, será que é a vontade de Deus? Será que não é? Será que as pessoas vão dizer depois, né? Aí o Senhor ele vai tratando com a gente. Porque Ele sabe qual é o nosso coração. E eu falei, Senhor, o que é, qual é a chave dessa humilhação? E eu fui entender que a chave da humilhação não é você nem ficar com aquela carinha de maracujá de gaveta e nem você fingir que, não, realmente, glória a Deus, né? E lá dentro você está exultando. A chave é você ter, como Jesus disse, a visão, a convicção, a fé da sua posição em Cristo Jesus. Porque quando você se vê pela graça, depois, na ressurreição, você passou pela morte, pela ressurreição, e você sabe que a sua atração no corpo de Cristo não foi porque você tinha algo de valor, mas foi porque o amor de Cristo, que é esse amor estrondoso, um amor furioso, ele te alcançou. Quando você, pela graça de Deus, vê que em você mesmo e em mim mesmo não há nada que possa produzir algo diante de Deus, isso já é o quebrantamento do Espírito. Aí você é esse canal de glória a Deus. Porque de fato, você estuda, você se prepara, outros irmãos aqui estão fazendo vestibular. Agora, como é que você vai se sentir se aquilo não acontecer como você queria? Você vai ter esse sentimento, essa convicção de glória a Deus, foi a tua vontade que foi feita? Aí fala assim, não, eu vou, tá bom. E se você passar? Como é que você vai se sentir? Porque a tentação é de falar assim, não, é verdade, eu realmente fiz muita coisa para merecer. Aí acabou. Aí a exaltação do eu. Mas se você teve aquilo que você tinha clamado ao Senhor ou não, e da mesma maneira, glória a Deus, você está quebrado por Ele. Porque aí o exaltado, tanto numa posição ou na outra, é o Senhor Jesus. Amém. Nós paramos no versículo Romanos. Tendo o texto, vamos ler juntos? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Romanos 12:16. Humilhação é ser categorizado abaixo de outros que são honrados ou recompensados. Agora uma perguntinha para mim e para você. Que tipo de sentimento cresce em nosso coração quando isso acontece conosco? Ou seja, quando alguém é exaltado, é honrado, e você que pode ter feito todo o esforço para isso, não foi. E que tipo de sentimento temos quando isso acontece com os outros? Veja bem, qual é o sentimento quando eu vejo que o outro foi honrado, foi exaltado, foi recompensado e você não? Qual é o sentimento que vai ao teu coração? E qual é o sentimento quando aquela pessoa que estava do seu lado, que você sabe que trabalhou, que fez, ela não foi honrada e você foi? Se tivermos a perspectiva da cruz, veremos que ser humilhado e tratado por Deus produz posterior honra e também glória a Deus. Mas, se veladamente alimentamos o desejo de exaltação, estamos no centro e Deus não está sendo glorificado. Amados, como é que você avalia uma pessoa, sendo ela líder ou não? Porque, geralmente, a característica que o mundo quer é ver uma pessoa com uma confiança própria,
uma personalidade forte, mas não uma pessoa humilde. Aquela pessoa que tem confiança em si mesmo. Como é que você avalia? Porque o apóstolo Paulo, no texto de 2 Coríntios 10:10, ele diz que ele era fraco, ele era de aparência que as pessoas não botavam muita fé nele. Mas as pessoas querem ver aquela que diz assim, olha como é que essa pessoa fala bem. Essa pessoa tem que ser um líder na igreja. Só que a Bíblia nos ensina de que é o contrário. O valor de Deus está no coração quebrantado. Está numa vida moída aos pés do Senhor Jesus Cristo. Que rende glórias ao Senhor. Mas nós geralmente pensamos que as pessoas que são de grande aspecto, imponentes, são essas que devem ser. Interessante que o problema também não está no conhecimento das pessoas. Avaliando um pouquinho a história, nós lembramos de que grandes pensadores, eles eram pessoas humildes. Olhando pelo aspecto humano, aquela pessoa que sabia que não era nada. O problema não está no conhecimento, mas está na pouca erudição. Porque quem tem menos erudição quer usar salto alto. Interessante que numa conversa, isso está relatado por Platão, de Sócrates com Glauco, disseram para Sócrates que ele era o melhor filósofo do mundo. E ele foi saber o porquê. Porque uma pessoa foi consultar o templo, num templo da época, e disseram então, a sacerdotisa, que ele era o melhor filósofo do mundo. Então ele saiu a perguntar para aquelas pessoas chamadas sofistas, que eram aqueles mestres que ensinavam a argumentação para os filhos das famílias abastadas, vamos dizer assim, e eram aqueles que recebiam para dar ensinamento. E Sócrates, ali naquela conversa com esses sofistas, esses intelectuais, e aí surgiu uma palavrinha chamada maiêutica, que é dar à luz a ideia. Ele perguntava para as pessoas, que eram chamadas entendidas, ele questionava aquelas pessoas até que elas respondessem da melhor forma possível, e quando eles respondiam, ele questionava ainda, até o ponto daquelas pessoas não saberem responder. E isso foi a causa da sua morte depois, por inveja. Mas Sócrates entendeu uma coisa que você vai saber porque você estudou sobre isso. Ele cunhou uma frase que é o seguinte: só sei que nada sei. A razão dele foi o seguinte: bom, se eles, que se dizem sábios, não sabem responder o que eu pergunto, então realmente... Porque ele queria provar o contrário, ele queria provar que ele não era o mais sábio. Mas ele vendo os filósofos da época e não sabendo responder, ele falou assim, de fato, então eu sou o maior sábio. Sabe por quê? Porque eu pelo menos sei que eu não sei o que eles acham que sabem. Se eu soubesse, se eu achasse que eu sabia mais que eles, então eu não seria o mais sábio. A sabedoria, a humilhação, vem quando nós sabemos que nada somos e que Cristo é o tudo em nós. Vamos continuar. Não há humildade sem humilhação. A humildade autêntica parte do coração tratado pela cruz. Não há outro caminho. Parte da convicção íntima e profunda da própria insignificância diante de Deus. Enquanto Jesus se humilhou, esquecendo sua dignidade de filho de Deus, o homem, para ser humilde, deve considerar o que é, criatura subsistente, não por virtude própria, mas somente pela graça de Deus. Criatura que, por causa do pecado, se tornou um miserável moral. Só a graça proveniente da humilhação de Cristo pode tornar-nos humildes de espírito. E aqui, amados, eu não estou falando de um homem face a outro homem, mas estou falando e considerando de um homem diante de Deus. E Lloyd Jones, eu já citei nesse estudo, ele diz que se alguém, na presença de Deus, sentir algo diferente, além da mais total penúria de espírito, isso apenas significará, em última análise, que tal pessoa nunca esteve na presença do Senhor.
O deserto é algo inevitável quando Deus trata com a motivação do coração. Enquanto resistirmos ao trato de Deus, mais doloroso será o tratamento. Quanto mais obstinado for o nosso coração, maior será a aflição. João Batista entendeu que, embora sendo enviado por Deus para anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo, não deveria se gabar disso. O texto de João 1,27 diz: o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. O verdadeiro adorador é conduzido pelo Pai amoroso no mesmo caminho percorrido por Jesus. O caminho da adoração é o caminho do esvaziamento, da humilhação, de quebrantamento e da exaltação divina. Não somos capazes de produzir humildade. O texto de 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. E esse humilhai-vos aqui, amados, é uma correta visão de si mesmo a partir de Cristo. É uma correta visão de si mesmo a partir de Cristo. Somente um coração quebrantado que clama ao Senhor, reconhecendo sua indignidade, pode ser feito humilde. O texto que não está no boletim, mas eu vou citá-lo, de Isaías 57:15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. E ele diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O homem cheio de si, orgulhoso, ele nunca vai atribuir o sucesso a ninguém mais, senão a si mesmo. Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. E isso muitas vezes não está expresso na maneira da pessoa se portar, mas está no coração. Mateus 11:29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Se o meu Jesus deixou-se humilhar, se fazendo homem e assumindo o meu pecado, logo ele que tinha todas as prerrogativas para não aceitar tal humilhação, porque eu, que creio ser um cristão, tento defender a todo custo minha reputação. Compartilhe os versos de Lloyd Jones com os irmãos. Ele disse: nada trago em minha mão, só na tua cruz me agarro. Vazio, desamparado, nu e vil. Entretanto, ele é o todo suficiente. Sim, tudo quanto me falta em ti encontro. Ó Cordeiro de Deus, venho a ti. Amados, somente quando chegamos ao fim de nós mesmos, podemos nos prostrar e adorar ao Cordeiro, o único que é digno de toda a adoração. Irmãos, adoração é muito mais do que nós temos feito na liturgia do culto. Eu creio que o Senhor precisa quebrar um paradigma na nossa mente, que é de uma adoração formal, presa a uma ordem de culto, aonde nós nem regozijamos na presença de Deus, nem nos prostramos. Nós somente nos ajoelhamos quando falamos assim: vamos orar e vamos ajoelhar. Somente quando há alguma direção nesse sentido é que nós temos essa postura. Amados, o Senhor quer tratar esse assunto conosco. Porque por mais bonitinho que nós estejamos, mais bem vestidos, mais comportadinhos, se o nosso coração não for quebrantado pelo Senhor, não for humilhado pelo Senhor, nós não reconheceremos
no Senhor Jesus Cristo, o que é digno de toda adoração. Nós vamos reclamar da música, nós vamos reclamar da pregação, nós vamos reclamar de todas as coisas, mas nós não vamos adorar ao Senhor. Nós estamos aqui bem confortáveis com esse ar-condicionado. Mas se não tivesse o ar-condicionado, amados, como nós estaríamos? Murmurando, reclamando ou adorando o Senhor? Eu não estou falando isso de vocês, estou falando de mim, do que o Senhor quer tratar conosco. Será que por uma pessoa tocar excelentemente bem, ela está adorando? Se o coração desses irmãos que estão aqui, nesse ministério, não for também moído, quebrantado pelo Senhor, não haverá adoração. Se a igreja não for moída e quebrantada pelo Senhor, o fluir do Espírito Santo está sendo travado pela arrogância. E o Senhor quer tratar com humildade de espírito, porque Ele fala que aquele que não é humilde de espírito não entrará no reino dos Deus. Não foi isso que nós lemos? Porque deles é o reino dos céus. Cristo precisa tratar isso conosco. Se você é uma nova criatura, você está no ponto de ser tratado. Se você é filho, eu sou filho, nós estamos sendo tratados pelo Senhor. Amados, que esse assunto não termine depois que você sair daqui, porque isso é de extrema importância para a nossa vida, como filhos de Deus, como adoradores. O caminho da adoração é o caminho da humilhação, o caminho da prostração diante de Deus, da humilhação, do quebrantamento. E o Senhor quer fazer isso conosco. Quando o Senhor fizer, amados, nós vamos saltar de alegria ou nós vamos nos prostrar. Mas de tanto uma maneira quanto a outra, estaremos adorando ao Senhor, em espírito e em verdade. Queria pedir que você fechasse os teus olhos para que nada chamasse a tua atenção agora. E você tivesse 1 minuto diante do Senhor, pedindo: Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Nós falamos que nós temos a palavra de Deus, que nós conhecemos a obra da cruz. Mas se essa obra da cruz não for a partir da humilhação, do quebrantamento em nosso coração, nós vamos ficar arrogantes por causa disso. Mas se o Senhor tratar com humildade de espírito, nós vamos ser vasos nas mãos do oleiro, canais da bênção de Deus para a nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos irmãos aqui. Coloque diante do Senhor essa questão. Espírito Santo, o Senhor sonda os nossos corações. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, em nome do Senhor Jesus. Porque quando formos humilhados pelo Senhor, reconheceremos que só a Ti é devida a glória, a honra. Assim como aqueles anciãos, relatados em Apocalipse, lançaram as suas coroas diante do Cordeiro, colocando toda a honra e toda a glória diante daquele que é digno. Assim eu clamo pela minha vida, Senhor. Assim eu clamo pela Tua igreja, Senhor. Paizinho, que a Tua igreja que se reúne aqui seja conhecida por ser quebrada diante do Senhor, por ser humilhada diante do Senhor. Que a Tua igreja na face da terra, Pai, nesses tempos, seja conhecida porque é parecida com o Senhor Jesus Cristo, que leva as marcas da humilhação de Cristo,
que o Pai exaltou sobre todo nome. Nós rogamos a Ti, clamamos por um avivamento, Senhor. Um avivamento tal que a Tua igreja caia prostrada diante de Ti e adore somente a Trindade Santa. É o clamor, Pai, da Tua igreja neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, vão guardados no nome do Senhor Jesus Cristo. Um dia na presença dEle, lembrando desta palavra que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Amém.